Marta adorava o cheiro de papel antigo, aquele aroma que evocava memórias de tempos passados, de histórias que esperavam ser redescobertas, e o fascínio de histórias esquecidas. Cada página uma janela para um mundo diferente, um tempo diferente. Feiras de antiguidades eram seu paraíso, cada barraca um portal para uma era passada, onde cada objeto tinha uma história única para contar. Ela passava horas vasculhando relíquias, seus dedos deslizando pelas lombadas de livros antigos, seu coração batendo forte de expectativa. Cada livro, cada artefato, era uma peça de um quebra-cabeça histórico. Cada visita era uma caça ao tesouro, cada objeto sussurrando histórias de seu passado. Ela se perdia em pensamentos, imaginando as vidas das pessoas que um dia possuíram esses itens. Mal sabia Marta que sua última descoberta a mergulharia em um mistério arrepiante, um labirinto assustador do qual a fuga parecia impossível. O livro que encontrou parecia ter uma vida própria, suas páginas revelando segredos que talvez fosse melhor deixar enterrados. A cada página virada, Marta sentia uma presença, como se os fantasmas do passado estivessem observando, esperando. Um diário encadernado em couro desgastado, enfiado em um canto mal iluminado, chamou a atenção de Marta. Sua capa não tinha marcações, mas suas páginas gastas pareciam chamá-la. Uma atração inexplicável a puxou para o diário. O lojista, um velho senhor de olhar profundo, observava-a com olhos sábios. Ele a alertou sobre a história sombria do diário, de maldições esquecidas e histórias sussurradas. Mas Marta, cativada por sua mística, descartou suas preocupações como mero folclore. As entradas iniciais do diário eram banais, narrando o dia a dia do escritor em uma cidadezinha pitoresca e esquecida. Pequenos detalhes sobre o clima, encontros casuais com vizinhos e reflexões sobre a vida cotidiana preenchiam as páginas. Era um vislumbre de uma época mais simples, onde cada dia parecia igual ao anterior, mas com uma beleza sutil em sua monotonia. Marta se viu atraída para o mundo do autor, suas esperanças e ansiedades. Ela sentia uma conexão inexplicável com o escritor, como se suas palavras fossem um eco de seus próprios pensamentos. Cada página virada revelava mais sobre a alma do autor, suas aspirações e medos mais profundos. À medida que ela se aprofundava, as entradas tomavam um rumo sinistro, o tom do diário mudava, e o que antes era uma narrativa tranquila se transformava em um relato perturbador. Marta notava a mudança na caligrafia, que se tornava mais frenética e desordenada. A escrita se tornava errática, a tinta vermelha como sangue em alguns pontos. As palavras pareciam gritar da página, carregadas de desespero e medo. Era como se o autor estivesse tentando exorcizar seus demônios internos através da escrita. O autor escrevia sobre eventos estranhos, de sombras que dançavam na periferia e vozes que sussurravam das paredes. Marta sentia um arrepio na espinha ao ler essas passagens, como se as sombras e vozes estivessem presentes em seu próprio quarto. Marta descartou como delírios de uma mente perturbada, mas uma semente de inquietação havia sido plantada. Ela não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais profundo e sinistro por trás das palavras do diário. Cada vez que fechava o livro, sentia uma presença invisível, como se os segredos do passado estivessem tentando se manifestar no presente. A vida de Marta começou a espelhar a narrativa perturbadora do diário com uma precisão assustadora. Objetos se moviam inexplicavelmente em seu apartamento. Sussurros a seguiam na calada da noite. Sombras pareciam se contorcer nos cantos de sua visão. O que começou como coincidências estranhas se transformou em realidades aterrorizantes. O medo, uma mão fria e pegajosa, apertou seu aperto em sua sanidade. Ela não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada, perseguida por uma entidade invisível.
Os eventos sobrenaturais aumentaram com velocidade assustadora. Portas se fechavam com força. Objetos voavam pela sala com violência. O ar ficou pesado, denso com uma presença invisível. Os sussurros ficaram mais altos, provocando-a, ecoando as palavras do diário. O apartamento antes tranquilo de Marta se transformou em uma prisão de medo. Dormir não oferecia escapatória. Pesadelos, vívidos e aterrorizantes, a atormentavam, cada um deles uma vinheta arrepiante das páginas do diário. Noites sem dormir sangravam em dias cheios de paranoia. A linha entre a realidade e a narrativa distorcida do diário se confundia. A sanidade de Marta começou a escapar. Ela viu as palavras do autor se manifestarem em seu mundo. Sentiu seu terror penetrar em seus ossos. O diário, antes uma fonte de fascínio, tornou-se uma maldição aterrorizante. Suas palavras, um prenúncio de sua descida à loucura. Uma noite, em meio ao terror e ao caos, Marta encontrou uma entrada escondida no diário. Escrito com uma letra trêmula, o autor falava de um ritual, uma maneira de quebrar a maldição que os prendia ao diário, uma maneira de impedir a entidade de atravessar. O autor não havia completado o ritual, sucumbindo ao mal do diário antes que pudesse terminar. Mas eles deixaram um vislumbre de esperança. Um apelo desesperado para que alguém terminasse o que eles começaram. Movida por uma réstia de esperança e uma necessidade desesperada de recuperar sua sanidade, Marta decidiu realizar o ritual. As instruções eram enigmáticas, exigindo sacrifícios que ela hesitava em fazer. No entanto, a alternativa, uma vida consumida pela loucura do diário, era muito mais aterrorizante. Ela reuniu os elementos necessários, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e expectativa. Quando Marta começou o ritual, o ar crepitou com energia. O diário pulsava com uma vida malévola própria. As sombras em seu apartamento se contorceram e se agitaram, atraídas pela energia ritualística. Assim que ela completou o passo final, a entidade se materializou diante dela, uma zombaria grotesca do autor do diário, seus olhos ardendo em fúria. Uma batalha feroz de vontades se seguiu. A entidade, alimentada por séculos de maldade, lutou para manter Marta presa em sua narrativa aterrorizante. Mas Marta, armada com o conhecimento dos segredos do diário e alimentada por seu próprio desejo desesperado por liberdade, lutou. Em um ato final de desafio, ela destruiu o diário, as páginas se dissolvendo em cinzas, o grito angustiado da entidade ecoando pelo apartamento antes de desaparecer no éter. Marta foi mudada para sempre por seu encontro com o diário amaldiçoado. O diário não era apenas um objeto inanimado. Ele parecia pulsar com uma energia sombria, como se estivesse vivo. Cada página que ela virava revelava segredos mais perturbadores, histórias de almas perdidas e destinos trágicos. A experiência deixou uma marca indelével em sua psique, uma cicatriz invisível que nunca desapareceria. Marta não conseguia escapar das memórias que o diário havia despertado, e cada noite era assombrada por pesadelos vívidos. Um lembrete constante da escuridão que espreitava nos limites da realidade. A neblina que envolvia sua mente era tão densa quanto a que cobria a paisagem ao entardecer, e as sombras pareciam sussurrar segredos antigos e proibidos. Mas também lhe incutiu uma força recém-descoberta, uma determinação que ela nunca soubera que possuía. Marta se levantou dos destroços de sua antiga vida, mais forte e mais resoluta do que nunca. Uma resiliência forjada nos fogos do terror. As chamas que uma vez ameaçaram consumi-la, agora brilhavam em seus olhos, refletindo sua nova coragem. Ela aprendeu,
que os monstros mais aterrorizantes geralmente nascem de nossos medos mais profundos e que esses medos podem tomar forma e vida própria se não forem confrontados, e a única maneira de vencê-los é enfrentá-los de frente. Marta sabia que fugir não era uma opção. Ela tinha que encarar seus demônios, não importa o quão assustadores fossem. Você, como Marta, seria capaz de escapar das garras do diário ou sucumbiria à loucura que ele guardava em suas páginas? O diário ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. A pergunta permanece: você teria a coragem de abrir suas páginas e enfrentar o que está dentro?